a gente costuma muito subestimar o planejamento. A maioria das pessoas quer agir, e no meio do caminho ela vê que está agindo errado, ela vê que está andando na direção errada, e aí ela vai consertando. Só que isso faz muitas vezes a gente perder tempo, faz muitas vezes a gente perder dinheiro. Então, eu queria que você entendesse que a gente tem que passar a maior parte do tempo planejando. Porque se você não fizer um planejamento correto, você vai fazer o quê? Um esforço, né, digamos, excessivo para tentar conseguir o resultado. E eu sempre digo para vocês que a metodologia, o passo a passo, a gente não está no jogo do esforço. A gente não está no jogo do trabalho duro. A gente está no jogo do esforço inteligente. O esforço inteligente é que vai gerar o resultado. Porque muitas vezes você trabalhar forte não quer dizer que você vai ter bons resultados. A gente tem que trabalhar de forma inteligente, um passo a passo, uma metodologia. Então, dentro do planejamento, a gente precisa entender o nosso mercado. E eu falei na live ontem, eu expliquei que esse é o primeiro mandamento que se repete aqui, dentro desse conceito aqui. Por quê? Porque quando você planeja o mercado, você vai preparar sua hospedagem na forma que a maioria do mercado está. Por exemplo, eu falei recentemente em lives, né? Muita gente que já está me acompanhando sabe que eu adquiri um imóvel recentemente. Então, eu estou preparando esse imóvel agora para a maioria da demanda da minha região. A maioria da demanda da minha região são casais. 65%, 70% das pessoas que frequentam a cidade são casais. Então, eu estou preparando a minha hospedagem para isso. Então, o meu planejamento, contratei um designer de interiores, fazer tudo organizado, tudo bonito. Por quê? Porque eu quero atingir aquele público, eu quero me diferenciar. Então, eu estou fazendo o meu planejamento. O meu mercado, ele é bom. O meu mercado tem oportunidade. Por quê? Como vários outros mercados, Brasil afora, que não tem muitos anfitriões, que não tem muitos gestores de pousadas ou pequenas hospedagens que são profissionais. Então, esse é um primeiro ponto que eu enxergo como vantajoso, né? Você fazer o planejamento. Não tem um ditado que diz assim: se eu tiver que derrubar uma árvore, eu vou passar 80% do meu tempo afiando o meu machado. E 20% eu vou bater na base da árvore para derrubar ela. Por quê? Porque se você tiver um machado e ele não tiver afiado, você vai ficar dando porrada ali na madeira e ela não vai cair. Se você afiar bem o machado, cada vez que você der uma porrada, a lâmina vai entrando mais, a lâmina vai chegando cada vez mais fundo, o que vai fazer a árvore cair mais rápido. Então, o planejamento, ele economiza tempo e dinheiro. E ninguém quer fazer isso, né? Todo mundo já quer começar começando. Bora, antes cedo do que tarde. Só que aí você começa naquela empolgação e no meio do caminho as coisas não acontecem como você esperava, como a gente sempre superestima, né? A gente superestima que vai ter excelentes resultados em 6 meses. Em 6 meses eu vou ganhar muito dinheiro. Em 1 ano eu vou ganhar muito dinheiro. Cara, normalmente não é assim. Então, tem que existir uma preparação para que você consiga encurtar esse tempo, para que você consiga ser o quê? Mais efetivo. Então, qual o tamanho do mercado? Qual o potencial de crescimento? Qual o número de concorrentes diretos que eu tenho? Com quem que eu estou batendo de frente? Quem são os meus concorrentes diretos? E aí, aquele ponto que eu falei agora, que é exatamente o que eu estou fazendo, o diferencial dentro do meu imóvel. Quais são os meus diferenciais? Quais são os meus pontos fortes? Então, eu estou focando nisso, porque a minha localização não é um dos meus pontos fortes. É bem localizado, é um bairro bem localizado, mas não é um imóvel beira-mar e tal, assim, tá entendendo? Então, não é uma localização, mas eu consigo com o imóvel preparar ele para ressaltar outros pontos fortes que ele tem. Então, isso é a parte do planejamento. Segundo mandamento do gestor que triplica reservas: comportamento. Porque eu vejo pessoas que entram no segmento de hospedagens, de aluguel por temporada, ou é hoteleiro, dono de pousada, simplesmente pensando no dinheiro. A pessoa quer ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro, eu quero receita, eu quero receita, eu quero receita. Então, você tem que entender o seguinte, que quanto mais você pensa em ganhar dinheiro, menos dinheiro você ganha. Porque você tem que entender e gostar de pessoas. Porque hospedagem, hotelaria, hospedagem, é servir as pessoas. A gente trabalha com experiência. É por isso que eu sempre digo para os meus alunos, né, e vocês que estão me acompanhando também vão estar vendo sobre isso. Eu sempre falo para vocês que nós não somos vendedores de diárias. Quando você internaliza isso, que você não é vendedor de diária, você é vendedor de sonho, você é vendedor de momentos, você é vendedor de experiências. Quantos de nós não temos viagens memoráveis, viagens marcantes, que foram com os nossos familiares, com nossos primos, com os nossos amigos,
mas alguém proporcionou aqueles momentos para gente. Às vezes naquela casa de praia que nossos pais alugavam, às vezes aquele sítio que eu visitava da minha avó, aquela chácara, aquela pousada. Então aquilo guarda memória. Então se você entender que você um comportamento que é importante seu, é entender pessoas, é gostar de pessoas, e você colocar as pessoas no centro do seu negócio, todas as ações que você pensar em ter na sua atividade aí, na sua hospedagem, você vai pensar sempre assim, o meu hóspede valoriza isso. Isso aqui é um ponto que vai agregar valor, que vai, né, o hóspede vai talvez me escolher por conta disso, fica mais fácil de você tomar uma decisão. E, como você sabe, o comportamento, essa parte comportamental, eu acredito que os detalhes fazem a diferença. Os detalhes da preparação fazem toda a diferença. Desde uma iluminação a um vaso de plantas artificial, a uma mensagem de boas-vindas, ou uma mensagem de você perguntar como que ele está durante a estadia, se está precisando de alguma coisa. Tudo isso são detalhes dentro do comportamento de um gestor que fazem, obviamente, o hóspede sair satisfeito, e um hóspede satisfeito, você já sabe que gera uma série de consequências. Um hóspede satisfeito, ele me avalia bem, né, que consequentemente é um dos pilares que vão fazer você triplicar reservas, que eu explico dentro do método hospedagem lucrativa. Então, avaliação vai vir positiva quando o hóspede estiver satisfeito, indicação, retorno, pode prolongar a estadia. Quantos hóspedes eu recebo que fazem a reserva, por exemplo, 2 dias pela Booking, quando acaba as diárias dele, fala assim, eu posso renovar mais 2 dias? Quantas vezes não acontece de eu ter 4 diárias, sendo 2 pela Booking, aí venceu e ele pergunta, posso renovar aqui no balcão? Pode, por que não? Ele já fez as 2 diárias, já cumpriu? Pode. Então, existe uma série de fatores que ajudam, né, quando você tem esse comportamento de focar nas pessoas e atenção nos detalhes.